Que o meu Ori me engrandeça, que o meu Ori me direcione, que o meu Ori me equilibre, que o meu Ori tenha pena de mim. Salve suas forças! Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao meu canal. E hoje a gente vai conversar sobre Ori, que não é anjo da guarda. O termo anjo da guarda é muito conhecido e usado ainda por muitos terreiros. Mas a ideia é que a gente ressignifique esse processo da Umbanda, que foi muito sincretizada pela religião espírita kardecista. Quando a gente entende a Umbanda como uma religião afrodiaspórica, a gente deixa de entender, de encaixar o personagem anjo da guarda dentro da religião de Umbanda. Anjo da guarda é uma figura cristã e que não representa o que de fato a gente vive e se relaciona com esta divindade Ori. Então, se esse assunto faz sentido para você, antes de começar o vídeo, eu quero convidar você para fazer aquilo que você já sabe fazer muito bem, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas. Eu respondo sempre que eu posso. Me segue também nas minhas redes sociais. Você vai me encontrar no Instagram como Na Sansão. Lá eu posto bastante conteúdo rápido, sempre muito diferente do que tá rolando aqui, certo? Então eu tô te esperando lá também. Bom, vamos falar de Ori hoje. Primeira coisa que eu quero esclarecer aqui com vocês é que o relacionamento com Ori, ele é construído, ele demanda tempo, ele vai se aperfeiçoando, não é algo que vai acontecer imediatamente, até porque quando você consegue esse alinhamento, essa harmonia com o seu Ori, você vai começar a ter resultados na sua vida, você vai começar a ter uma percepção de mundo muito mais significativa, muito mais essencial. Então a ideia é justamente que você se comporte, né, no objetivo de ir engrandecendo o seu Ori. Ou melhor, é o seu Ori que te engrandece. É isso mesmo. Vocês prestaram atenção naquele mantra, né, naquelas palavras que eu disse no começo do vídeo, que é também a forma como eu cultuo o meu Ori diariamente, logo pela manhã. É a primeira coisa que eu faço quando eu abro os meus olhos, antes mesmo de me levantar da cama, né? Eu abraço o meu Ori, eu aprendi dessa forma, é assim que eu vou te ensinar. Então a gente entrelaça os nossos dedos, a gente coloca a mão aqui sobre a nossa coroa e diz as palavras que a gente quer pedir a Ori, né? Então que o meu Ori me direcione, me equilibre, que o meu Ori me engrandeça e que o meu Ori tenha pena de mim. Quando a gente consegue pensar em Ori, e eu vou te falar sobre nutrição de Ori, o quanto isso é positivo para a sua vida, o culto a Ori não tem nada a ver com positivismo tóxico. Positivismo tóxico é você acreditar que pensamentos positivos vão direcionar os seus caminhos e vão fazer as coisas acontecerem pelo simples fato de você pensar. Então, mesmo quando você estiver triste, sinta alegria, mesmo quando você estiver se sentindo injustiçado, seja grato. Isso é um positivismo tóxico, porque ele convida as pessoas, né, a se iludirem sobre um sentimento que acaba gerando fracasso, sensação de culpa, sensação de derrota, e não tem nada a ver com culto a Ori. O Ori, a gente também nutre ele de bons pensamentos, mas a gente precisa entender que essa relação é inversa. Você não tem a vida que você leva porque você pensa positivo, né? Na verdade, você pensa positivo pela vida que você leva. O sentido é invertido, porque o nosso Ori é uma divindade. Ori é a divindade de si mesmo, é a sua força ancestral, a sua força orixá e também a sua força primordial. A gente só existe como ser, como corpos espirituais, porque nós temos a presença de um Ori, porque o nosso Ori existe. Tanto que o nosso Ori é o que nos liga à nossa terra-mãe, ao Orum, à essência. Então, nós existimos porque o Ori existe, portanto, ele vem primeiro, né? Ele é a primazia do comportamento e da decisão. Então, a vida que você leva é, na verdade, direcionada pelo seu Ori. Por isso que a gente pede que ele equilibre, que ele nos direcione, que ele tenha pena de nós, que ele cuide de nós. O nosso Ori, ele toma as decisões antes mesmo que isso se concretize no nosso pensamento. Então, como é que a gente faz para ter um Ori saudável? Porque essa é a ideia, o nosso Ori, ele precisa estar saudável. Então vamos lá, eu não quero te confundir, então eu vou repassar rapidinho. Ori,
Ori significa cabeça em Yorubá, mas não é a cabeça, essa cabeça em cima do pescoço, é a cabeça em toda a sua expansão e existência cosmológica. Então é a própria existência do ser, como aquele que pensa e sente. Aliás, outra coisa que é bacana de você entender é que são fatores inseparáveis. Eu não sou um ser racional para algumas coisas e um ser sentimental para outras. Eu sou completa, eu sou plena e todas as minhas relações estão interligadas em mim. Então, se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu penso, e é impossível dissociar isso, porque somos um corpo espiritual completo. O Ori, a nossa cabeça, é o que nos faz vivo, é o que nos faz movimento, que nos faz força na espiritualidade. É por onde nós nascemos no plano espiritual, o Orum, na dimensão onde vivem os corpos espirituais. É por isso que nós existimos aqui. E todos nós temos Ori. Todos os seres que existem, que vivem, têm um Ori. Nosso Ori é uma divindade. Divindade a gente cultua, a gente reverencia e a gente oferta. Nós ofertamos ao Ori também. Nós cultuamos a Ori também. Isso é importante para mantê-lo saudável e em equilíbrio. E essa relação do culto e de reverência a Ori foi uma das perguntas que eu mais recebi no Instagram quando eu abri a caixinha de perguntas. Aliás, eu sempre faço isso lá para trazer para vocês aqui um conteúdo que vocês de fato queiram saber, de um formato mais rápido, né? Velas, banhos, a gente lava o Ori, não lava? Olha, tudo isso vai ter que ser feito, né? A gente acende sim vela ao nosso Ori, a gente pode acender a vela branca, mas o mais importante é você entender a conexão, a reza que acontece neste momento. A gente pode também lavar o Ori com as águas de ervas para determinados orixás, mas aí você está fazendo isso para o orixá, ou você pode estar lavando ele com água mineral, a mesma água que você toma, né? A água mineral, você pode só estar banhando aqui o seu Ori. Uma coisa interessante de você saber é que, apesar da gente fazer referência ao Ori, né, bem aqui na nossa coroa, aqui na moleira da criança, a gente entende ele como uma conexão corpórea. Então, o nosso Ori, ele é diretamente ligado ao nosso Okan, que é o nosso coração. Ori, Okan, Orixá, existência. É tudo conectado, tudo alinhado. Então, o seu coração, né, o seu Okan, como você sente, a sua postura com as pessoas, a questão de compaixão, generosidade. Caridade não, caridade aqui não é a questão, porque é o seu sentimento, a sua intenção está diretamente ligado ao seu Ori, o seu Ori está diretamente ligado aos seus ancestrais, ligado aos seus orixás. Então tá tudo conectado. E isso é importante de você entender para que você também possa reconhecer que o seu comportamento é uma das maiores oferendas que você faz a Ori. Não vai adiantar você simplesmente ritualizar vela, banhos de ervas, água mineral, se a sua vivência, se aquilo que afeta o seu Okan não for bom nutriente para o seu Ori. Renato Nogueira, o professor filósofo Renato Nogueira, ele diz que a vida é um processo nutritivo, que tudo é nutritivo, que isso é inevitável. Você sempre vai estar consumindo algo, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso com sabedoria. E quando a gente direciona esse olhar para o nosso Ori, a gente tem que pensar em quais são os bons nutrientes. Bons nutrientes no sentido de o que você consome mesmo, de conteúdo, de conversa, as pessoas que te cercam, os lugares que você frequenta, fazem bem para você, engrandecem o seu Ori, dão espaço para que ele exista e seja saudável, ou são situações tóxicas e te adoecem. Porque um Ori doente gera outra série de problemas relacionados a isso, como talvez uma vida mais depressiva, mais melancólica, autodemanda, quando você fica se autopraguejando, você não se sente capaz, você tem dificuldade de sair disso. E um Ori doente, muitas vezes, não consegue identificar que está doente, não consegue reconhecer que está adoecido. E aí, nesse caso, a gente vai cuidar dentro do terreiro, pelas mãos de um líder civilizatório, que com o auxílio da ancestralidade vai identificar esses pontos e começar ali um cuidado, um tratamento com esse rodante, com esse membro, com essa pessoa da comunidade. Esse tratamento pode envolver um banho, né? Pode envolver um bori, pode envolver algum preceito. Por isso que é importante que você não fique tão preso na ritualística. Porque talvez você até tenha feito... Pode parecer até que eu vou sair do assunto, mas não é o caso. Vem comigo que você vai conseguir me entender. Pode ser que você já tenha feito, por exemplo, uma receita pronta que você pegou na internet de um banho para prosperidade.
e aí você diz que aquilo não deu certo pra você. Mas uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em ritualística com elementos é entender que somos corpos individualizados, diferenciados. Então aquilo que deu certo pro A pode não dar certo para o B. Então a vivência do terreiro, ela é insubstituível, ela é obrigatória, porque é lá que você vai receber exatamente aquilo que os seus ancestrais estão direcionando a você. Então, receitas de banho, preceitos, comportamentos, oferendas, ebós, é sempre importante que você faça isso junto com a sua comunidade, caminhando com a sua comunidade, porque aquilo que deu certo para o outro pode não ser o caminho para você e vice-versa. Então, evita ficar também passando coisas para as pessoas como se fosse o grande ponto de esperança ali, porque funcionou para você, né? Foi direcionado para você. O seu ori, ele vai ser cultuado no seu dia a dia, na sua vida, no seu comportamento. Não somente para como as pessoas se direcionam a você, mas quem você é para as pessoas. Lembra que eu acabei de te explicar que o nosso ori está conectado ao nosso okan. Então, se você tem o coração endurecido, né, que a gente fala, tem o coração peludo, é claro que isso vai afetar o seu ori diretamente, isso vai afetar o seu pensamento diretamente. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque eu vou repetir essa frase para você mais umas 80 vezes até o final desse vídeo. Aquilo que ori não sanciona, orixá não oferta. Aquilo que ori não sanciona, orixá não oferta. A nossa conexão com o ori, ela é mais importante do que a nossa conexão com o orixá. Orixá não vai cuidar do nosso ori. A gente não pede aos orixás que transformem o nosso ori. O nosso ori é o que conecta aos orixás. Cuidar do nosso ori é uma responsabilidade, uma preocupação que nos cabe para que a gente possa se conectar aos ancestrais, para que a gente possa se conectar aos orixás. Quando a gente tá com o ori desconexo, né, com o ori adoecido, quando a gente não consegue fazer essas relações, a gente também não consegue chegar ao orixá. Porque aquilo que o meu ori não sanciona não acontece. Então, entende como é diferente da questão do positivismo tóxico? Por exemplo, você está querendo comprar um carro, você vem se preparando para comprar um carro. E aí você acha que é o positivismo tóxico, que é o seu pensamento positivo que vai levar você até o seu carro. Pensar positivo, ficar imaginando o carro e tal, tal, tal. O que você precisa entender é que o seu ori permite é o que acontece. E ele vai te dar o direcionamento. Se ele estiver saudável, ele vai direcionar. O seu comportamento vai ser todo positivo em direção ao carro. Mesmo quando você não perceber. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de economizar comendo um bolo com chocolate na esquina. Você não vai chegar lá na esquina e pensar: ah, eu não posso comer esse bolo por conta do carro. O seu ori, ele tá te direcionando para um propósito que você trabalha em harmonia, alinhado com ele. E aí o seu comportamento, até nos momentos mais inconscientes, acaba sendo direcionado para esse sentido. E aí você não vai saber exatamente por que você não vai comer o bolo, mas você não vai sentir vontade de pagar por aquele bolo. Parece que vai estralar alguma coisa. Não tem muito como eu explicar para você, porque é muito vivência. O que eu quero que você entenda é que não é você que manda no seu ori, é ele quem manda em você. O que você faz para ele é cultuar e reverenciar para que ele se mantenha saudável. E uma vez saudável, ele caminha no seu propósito. Cultuar ori com velas, com banhos, com rituais. Você pode, mas o que tem importância mesmo é a sua honra e a sua conduta comportamental. É como você lida com o mundo lida com você, como você lida com as coisas que o mundo faz para você e as situações da qual você se submete. Então, às vezes você tem uma amizade tóxica, você sabe que tudo que a pessoa faz ali te faz mal, ela te chateia, mas você prefere manter aquela amizade porque vocês têm uma longa jornada juntos, ou juntas, ou juntos, enfim. Vocês têm 20 anos de amizade e aí se supera tudo. O que você tem que entender é que tudo que essa pessoa te faz é nutrido pelo seu ori. Entra em você e é nutrido pelo seu ori. Então, você precisa começar a rever as suas prioridades. Porque ficar se expondo a um relacionamento tóxico vai acabar lhe adoecendo. E uma vez doente, você vai precisar de outras medidas que muitas vezes vai demandar mais trabalho, enfim.
Só que você sabe, você entende o que eu tô te falando. Eu tô te explicando tudo de uma forma rápida, ampla. A gente tá no vídeo de YouTube, a gente não tá numa escola de terreiro. Ori é assunto, 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 assunto que não tem mais fim, né? A gente precisa entender muito a grandiosidade de tudo isso. A gente nem conhece a grandiosidade de tudo isso. Mas você começar a pensar no seu comportamento como algo que te alimenta e entender se aquilo está te levando à vida ou à morte. Esse é o processo principal, né? E você sabe, alinhar essa nutrição leva tempo, são as experiências, tem coisa que a gente acha que é, depois descobre que não é, né? Tem coisa que a gente pensa que é o certo, depois vê que não é, que não nos cabe, a gente pensa que vai aguentar e depois vê que não nos cabe. Então a ideia central para você que tá começando agora a rever o seu comportamento umbandista é que você sempre se priorize. Entenda como as coisas chegam até você. Desenhe claramente como as coisas chegam até você e como elas te tocam. Se você gosta desse tipo de assunto, de filosofia, de entender como a história dos orixás pode transformar a nossa vida para fora do terreiro, porque o relacionamento com o ori, ele acontece sim no terreiro, mas ele é muito mais envolvido para fora do terreiro, porque você passa mais tempo fora do terreiro. Então você precisa saber se comportar fora do terreiro. Você precisa saber lidar com as pessoas de uma maneira honrosa, sem que você esteja no coletivo da sua comunidade. Se você gosta desse tipo de assunto de filosofia, eu tenho um curso completo e maravilhoso, o primeiro, e para dizer para vocês que eu acho que é o único curso de filosofia que a gente fala sobre Umbanda, sobre filosofia de axé, para além do terreiro. O nome desse curso é Filosofia de Axé e você vai encontrar ele no meu site, www.nasansão.com. Vai lá e dá uma olhadinha no que você vai aprender, vale muito a pena, porque as suas dores e os seus traumas estão marcados pelo seu comportamento. Mas é você que tem a solução para resolver essas questões, alterando o seu comportamento, caminhando junto com o seu ori. Combinado? Então você é meu convidado para lá dar uma olhada e ver se te interessa. Qualquer coisa você me chama no Instagram, a gente conversa. Mas entender filosofia. Filosofia é pensar sobre a própria existência no mundo e como o mundo existe para você. A filosofia de axé é pensar na própria existência, entendendo como o seu ori se relaciona com todos à sua volta. Então, entenda que o seu ori te direciona e você precisa manter ele saudável. Sabe aquela ideia de tratar bem quem te cuida? De cuidar de quem te cuida? Porque quanto melhor é a situação da pessoa, melhor é a sua. Se a pessoa é amável, você se torna mais amável. Se a pessoa é educada, você vai se tornando mais educado. O seu ori, ele não é algo separado de você, mas ele é algo que vem à sua frente. Ele é mais velho, ele é mais potente. Nós que somos da Umbanda, nós que somos de filosofia de axé, nós entendemos o ori como ponto máximo da existência. A ele nós devemos tudo, pedimos tudo. Tudo acontece com autorização ou deixa de acontecer por falta de autorização de ori. Aquilo que ori não sanciona, orixá não oferta. Então cuide de quem você é. Não é sobre fazer magia, juntar elemento, bater vela, bater paô, chamar Exu, se dentro de você o seu ori e o seu okã não se conectam a orixá. Eu espero ter dado uma pincelada no assunto para você. Como eu te disse, é muito amplo, é mais para você entender o que é o ori, como ele chega na Umbanda nesse novo momento. Eu também gostaria muito de convidar você a refletir sobre a gente, de fato, extinguir o termo anjo da guarda de dentro dos terreiros. Não precisa falar anjo da guarda, porque vocês entendem agora quando a gente fala de toda a potência de ori, toda a influência que tem sobre nós, que é muito mais do que um ser divino para nos proteger? Então não é, nem sequer tem o mesmo sentido, o mesmo significado, certo? Então que a gente extingua o termo anjo da guarda, que a gente comece a falar de ori, comece a pensar nele como prioridade. E sim, você pode lavar com água mineral, você pode lavar com banho de ervas, você pode tomar banho de ervas da cabeça para baixo, não precisa ser do pescoço para baixo. Se você está tomando um banho de ervas de orixá, que faz sentido para você, que alegram o seu okã, ele não tem como prejudicar o seu ori. Então pode tomar o banho da cabeça para baixo. Mas é claro, se você já pertence a uma comunidade, respeite e siga aquilo que é orientado pelo seu líder. Mas para você que ainda não está numa comunidade, fique tranquilo, pode tomar, que mal não vai fazer, tá? São banho de ervas, que geralmente você mesmo que fez. A gente precisa começar a adquirir esse tipo de segurança. Segurança e autonomia na prática da religião é o princípio pra gente entrar na Umbanda. Porque não dá pra ser umbandista e ser inseguro e ter dúvidas ao mesmo tempo. Então, comecem a alinhar esses processos. Comecem a se sentirem mais seguros sobre instinto e intuição. Até porque a gente entende o que é um instinto e uma intuição quando a gente trata de uma religião espiritualista.
certo? Então eu quero pedir de novo, se você ainda não fez, se inscreve, curte, compartilha, chama a galera para vir ver esse vídeo, compartilha nas redes sociais, me ajuda, esse é meu trabalho. Eu sou uma criadora de conteúdos, eu vivo aqui das redes sociais e você sabe que você vai me ajudar se você fizer essas ações aí. Então é só clicar aqui embaixo, se direcionar, que vai ser ótimo. Me segue também lá no Instagram, me chama no direct, sou eu mesma que respondo para vocês sempre, sempre, sempre. Vamos conversar. Coloca aqui suas dúvidas, sinta-se em casa e ó, salve as suas forças, que o seu ori te engrandeça, que o seu ori te direcione, que seu ori te equilibre, que seu ori tenha pena de ti.